Senhor Jesus, que esta manhã sejamos acobertados com seu amor, sustentando os lares, os irmãos que comungam conosco deste Evangelho, pedindo-te, Senhor, a compreensão, o amparo, para que todos nós sintamos agasalhados pelo seu manto de luz, de amor, por esta verdade que sustenta os nossos pensamentos dentro das premissas do seu Evangelho. Hoje nós vamos ler o item 4, causas atuais das aflições. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que nele se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhe os que semearam, admiram-se e afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração, pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente, tanto quanto intelectualmente. Deus, nosso Pai, de infinita bondade, filhos ainda que não aprendemos a amar, ajude-nos, ó Pai querido, que os nossos olhos possam ser abertos para compreender as palavras de Jesus, os nossos ouvidos possam ouvir as suas lições, que sejamos fortalecidos no bem,
para que não venhamos mais, Jesus, a cair nas aflições de ontem, de um passado que muitas vezes nos atormentam até hoje. Jesus, Divino Mestre, Mestre querido, eis-nos aqui a buscar todo o seu amparo para que possamos compreender as nossas dores atuais. Que essas lições vigentes sejam para todos nós a sustentação e o manancial que precisamos compreender nas nossas decisões, nas nossas escolhas, em todos os momentos de nossa vida. Se conosco, Jesus, que assim seja. Amigos queridos, quais são as causas atuais que te afligem? Faça essa pergunta para você. Pergunte qual tem sido o seu pensamento, os seus sentimentos. Ainda vive pela ambição? Ainda traz um pensamento ligado ao materialismo? Sente ainda enfraquecido diante da dor? Como você vê a dor? Revolta? Ou você sabe que a dor é uma libertação dos sentimentos doentes que estão no nosso contexto perispiritual? É por isso, meus irmãos, que o Evangelho nos convida a remontar a origem dos males terrestres e que nós possamos reconhecer que muitos deles são consequência dos nossos atos, daquilo que ainda não suportamos, que não compreendemos, o valor dos nossos relacionamentos. E muitos de nós caem pela própria culpa, pela sua invigilância, pela sua ambição, pelos seus interesses, muitas vezes imprevidentes, pelo orgulho, pela ambição, pelo ciúme e pela inveja. É preciso que a gente compreenda até a força dos nossos relacionamentos, porque quantos têm uniões difíceis, e essas uniões muitas vezes não foram pautadas no amor. Não tivemos o relacionamento para conhecermos uns aos outros, a precipitação, e hoje a sexualidade fala mais alto do que o pensamento. Nós contraímos situações para nós que são de extrema dor, porque nós mexemos nos sentimentos do outro, criando dentro de nós ou a indiferença ou o remorso. Então, muitas uniões hoje, como nos diz o Evangelho, são uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, nas quais o coração não tomou parte alguma. Nos mostra Emmanuel, no livro Vida e Sexo, que o período do namoro, do noivado, é imprescindível para um bom relacionamento. Mas hoje nós não temos isso. Os nossos interesses falam muito mais alto, contraímos doenças, quantas enfermidades vai ser decorrente da nossa raiva, da nossa intemperância, da nossa falta de cuidado, mesmo com os vícios, com a bebida, com o tabaco. E nós estamos vendo que a ausência do evangelho nos lares, a ausência de uma postura tem causado muitas dores nos pais, porque veem eles, vê os pais têm visto os filhos muito infelizes e eles não conseguem modificar as suas más tendências, as más inclinações, e muitas vezes porque não tiveram tempo para amar. O germe do orgulho, da vaidade, eles precisam sair do nosso coração. E é por isso que muitas vezes, quando Jesus nos disse sobre o problema das bem-aventuranças, essas bem-aventuranças, ela vai nos pedir reflexões importantes para que a gente possa buscar no conhecimento um caminho que vai nos modificar. As causas atuais das aflições são hoje
consequência dos nossos atos. E às vezes nós falamos aqui, como o Evangelho nos diz, se eu houvesse feito ou deixado de fazer coisa, não estaria em semelhante condição. É ilusão. É ilusão que o poder, o materialismo, a ambição nos traz. Então, onde está a nossa responsabilidade? E a responsabilidade é que vai arcar com as nossas aflições, senão nós mesmos. Quantas dissensões, quantos abandonos, quantos filhos de pais vivos, mas com o distanciamento, pais vivos, quantos órfãos de pais vivos. Os órfãos de pais vivos são aqueles que os pais abandonaram buscando outros interesses, amando outros interesses, outras famílias, outros filhos, esquecendo daquele que é um compromisso dele. Então, todos os males dessa natureza traz para nós um, um cômputo das vicissitudes que nós precisamos rever. Nós precisamos evitar tudo isso que moralmente nós temos contraído, e muitas vezes por desrespeito ao outro, por não olhar o outro como espírito e por desconhecer o valor imprescindível da responsabilidade que a lei divina exerce sobre todos nós. A lei humana, ela atinge certas faltas e as pune, mas a lei divina, ela nos convida a regenerarmos por nós mesmos, porque as leis, elas estão dentro de nós, e não há nenhuma infração dentro da lei divina que não vai nos pedir que a gente possa recuperar aquele tempo perdido e as consequências, muitas vezes, deploráveis. É preciso que a gente possa olhar com os olhos do Espírito. E aí nós vamos ver quando o Evangelho nos diz: daí se segue que nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo que pecou. Os sofrimentos que decorrem do pecado, ou seja, do seu abandono, do desacerto com a lei de Deus, são-lhe uma advertência do que procedeu mal. A experiência, muitas vezes, chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada, já foi turbada, quantas forças já estão gastas e sem remédio para este mal. Então, o Evangelho nos mostra que o homem dizer: se no começo dos meus dias eu soubera que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. Perdi o meu dia, diz o preguiçoso, perdi a minha vida. Contudo, assim como o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-nos reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado em suas boas resoluções para o futuro, que é o planejamento reencarnatório, e que ao chegar aqui, muitas vezes, pelo véu do esquecimento do passado, volta a cair nas mesmas fieiras dos seus enganos, por não ter firmado, na verdade, o pensamento que Jesus nos ensinou pelo seu evangelho, amar os inimigos. Por isso que a reencarnação nos traz tantas dificuldades. E é preciso, amigos, que a gente tenha maior segurança no nosso comportamento e na execução de qualquer atividade, porque isso vai sempre pedir de nós um conhecimento para que nós possamos viver da melhor forma possível. E é indispensável que todas as atitudes nossas possam envolver o nosso pensamento, a nossa inteligência,
a nossos sentimentos e pensar bastante de uma forma muito reflexiva. Se fizer isto, qual é a consequência dos atos para o meu espírito? Então, tanto o homem quanto a mulher, quando eles se encontram conscientes, formulam programas que vão lhe permitir sair dos erros, porque a causa das dificuldades, das aflições que temos carregado conosco é por uma imaturidade. Então, quando nós refletimos na possibilidade que Deus nos dá para que nós possamos dar nova definição, para que a gente tenha um novo rumo na nossa atual existência, isso vai nos impedir de contrair novas dores. Então, nós precisamos buscar sempre com a compreensão da importância da dor, do sofrimento, para que nós, através desse sofrimento, da sua dor, procuremos conscientizar de tudo isso que acontece conosco, porque tudo isso que vem acontecendo numa dor, na luta, é para impedir que a gente caia, erre novamente. Resgatar os nossos erros diante da consciência divina é um caminho que só vai nos dar possibilidade quando eu abraço no caminho do bem, quando o conhecimento me estimula a caridade, para que eu não venha mais a perder a oportunidade que a reencarnação nos traz. Nunca esqueça, meus amigos, que a reencarnação, que ora nos encontramos, ela tem um processo de burilamento, de aprendizado, e nós não podemos fugir do mal que está em nós, para que nós não venhamos a fugir também das dores e passamos destas dores o nosso processo de evolução. O que nos resta hoje, amigos, é evitar a maneira equivocada de tudo aquilo que temos feito num campo danoso e que muitas vezes nós esquecemos de agir com prudência, com honradez, para que essa sementeira de luz pode se transformar em claridades abençoadas. Hoje o planeta vive dentro desta imprudência e da desonestidade. Então, precisamos amadurecer e pouco a pouco nós vamos enfrentando os problemas e procurando solucioná-los de acordo com aquilo que nós temos aprendido, realizando todo o bem junto àqueles que amamos, para que nós possamos aumentar cada dia mais o limite de nossas forças. Nós queremos agradecer a Jesus por essas manhãs de grandes reflexões, para que nós possamos, ao levantar-nos, dizer para nós mesmos que eu possa recomeçar o meu dia com outros olhos, que as causas atuais das aflições sejam compreendidas pelos meus desregramentos e pelo pensamento materialista que tem me arrastado cada vez mais. Obrigado, Jesus, pelo Evangelho, por esse roteiro divino que ilumina a minha consciência. E pedimos para que os amigos espirituais me fortaleçam e fortaleçam a minha vontade em relação ao tempo, a esperança e o desejo de crescer. Que nesta hora do passe, cada um faça a sua rogativa. Entre em contato com você mesmo, amigo, e que a bondade excelsa de nosso Mestre lhe traga força, coragem e bom ânimo. Ó Senhor, fluidificai as nossas águas, para que elas se transformem em medicamentos valiosos para todos nós, e que a nossa prece, Jesus, seja direcionada ao desejo crescente de ampliar o nosso olhar e a nossa vontade de amar, de aprender, de renunciar para servir.
Que o Senhor nos fortaleça. Queridos amigos, que seus corações recebam as vibrações de Eurípides, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sinta agasalhado por todos nós. Que assim seja.